Boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Cebolela, eu sou bolsista de extensão do Lunar. E, em nome da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, damos início ao segundo dia do Vozes em Órbita, o primeiro encontro nacional de podcasts narrativos. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, que viabilizou a existência deste evento. Hoje, 30 de setembro, é o Dia Internacional do Podcast. Preparamos este evento especialmente nesta data para comemorar o dia em grande estilo. Este é o primeiro evento organizado pelo Lunar, o Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ, assim como por seu projeto de extensão derivado, o Patrimônio, livro de registro sonoro. Em nosso primeiro dia de evento, tivemos já um encontro potente, reverberando vozes importantes da podosfera. O professor Andrélio Costa, coordenador do Lunar, discutiu a narrativa como forma de criar um cosmos, criar um mundo, e a responsabilidade que é pensar em que mundo queremos criar. A professora Aline Hack refletiu sobre o podcast não apenas como espaço de fala, mas também de escuta, caminho para o reconhecimento de nós e do outro. Na mesa 2, Fábio Silveira lembrou que podcast é, antes de tudo, uma comunicação oral, e que para criar programas únicos, com alma e brasilidade, é preciso pensar em quais oralidades estão presentes na nossa produção. Rodrigo Vizeu defendeu a importância da criação de comunidade, construindo uma relação de constância e presença mútua na vida um do outro, entre quem faz e quem escuta. Ao mesmo tempo, Rodrigo Alves, na mediação da mesa, chamou a atenção para as formas como as histórias nos obcecam e como é preciso estar atento para encontrar objetos que caibam na nossa vida e que nos deem o prazer da partilha. São todos os elementos chaves que orientam o projeto do nosso laboratório. Narrar não pela estética, mas pelo propósito. Construir proximidade, afeto e sonhar o mundo que queremos construir. Com o que você sonha? Dia 12 de outubro, quinta-feira, Dia das Crianças. Sonhei com a minha avó Matilde. O tempo foi passando e eu comecei a querer ser astronauta. Quando começaram as invasões na favela de onde eu morava, o clima era insustentável e meu único pensamento era conseguir sair dali e, se possível, conseguir levar minha família para um planeta distante o suficiente para poder não precisar passar pelas coisas. Seja dormindo, seja acordado, a gente sempre sonha muita coisa. Essa noite eu sonhei com a Duda Beat. Se eu pudesse te dizer tudo que falam de você. Então a pergunta certa talvez seja outra. Você se lembra dos seus sonhos? E eu me lembro que toca a música do Tamar Assunção, A Tua Boca, durante o meu sonho. E depois de um tempo, eu comecei a querer ser Deus. Nesse podcast, vamos aproveitar estes diários de sonhos para conhecer mais sobre a vida de 3 participantes: DG, Caio e Luana. Vamos começar? Caramba, quem sou eu? Este é o Sonhário, o nosso projeto mais recente publicado. O Sonhário recebeu menção honrosa de melhor edição no Prêmio Unibecast de 2025, além de nos garantir também a menção honrosa como melhor projeto de extensão. Ele mescla entrevistas de biografia com um diário de sonhos gravados ao acordar por 3 artistas da periferia do Rio. Saiba mais sobre ele e nossos outros projetos em podcastnarrativo.com.br. Para construir esse sonho coletivo, vamos dar início à nossa primeira mesa do dia. Brasil, outras narrativas. Para isso, convidamos ao palco Paulo Scarpim. Paulo é formado em jornalismo pela USP e mestre em teoria da narrativa radiofônica pela PUC-Rio, com passagens pela Sorbonne Paris Cité, 7 e Transon Story Workshop. Foi repórter da Piauí por 12 anos, quando criou e dirigiu os podcasts da revista. É idealizadora da Rádio Novelo, ao lado de Branca Viana. Bem-vinda, Paula. Agora, convidamos Maikson Serrão. Maikson é natural de Vila de Boim,
comunidade ribeirinha da região do Tapajós, Pará. É indígena, jornalista, podcaster e professor da Rede Pública de Manaus. Mestre em Ciências Humanas pela UEA. Atualmente cursa doutorado em Antropologia Social pela Federal do Amazonas. Bem-vindo, Maikson. Por fim, convidamos Pamela Queiroz. Pamela é jornalista, roteirista, podcaster e pesquisadora, com uma atuação focada em contar histórias que destacam a diversidade, a cultura negra, saber popular e ciência. Cria conteúdos para rádio, podcasts e novas mídias, unindo técnicas de jornalismo, performance e audiovisual. Desenvolve projetos que abordam biomas, cultura afro-brasileira e temas ligados à identidade nordestina, priorizando a acessibilidade estética e a valorização das narrativas negras e indígenas. Já elaborou projetos de grande alcance, como o podcast Catingueira, com o apoio do Instituto Serra Pilheira. Bem-vinda, Pamela. Andreoli vai... Cadê? Perdi o Andreoli. Tinha falado que ele ia fazer uma introdução? Não. Andreoli, você falou que ia fazer uma introdução? Você falou que você ia fazer uma introdução? Não, me confundi. Perdão, gente, muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Bom, então, nem tive tempo de falar isso, né? Tinha comentado com Paula que eu poderia fazer a mediação, porém minha cabeça está em frangalhos, eu não consigo pensar perguntas, não sei o que eu vou falar em seguida, falando aqui com vocês. Então, eu acho que a melhor pessoa para fazer essa mediação é a própria Paula Scarpim. Então, Paula, o que é o objetivo dessa mesa, né? O objetivo dessa mesa é o seguinte: Brasil, outras narrativas. É muito fácil, quando a gente está fazendo podcast de qualquer gênero, né? Fazendo jornalismo que seja, a gente vai sempre buscar essas pessoas que estão à nossa volta, né? Se você precisa lançar todo dia ou toda semana, por exemplo, como o Rádio Novela apresenta, você precisa ir atrás de fontes, o programa precisa sair, então você acaba, muitas vezes, recorrendo àquelas pessoas que você conhece ou amigos de quem você conhece, e isso, invariavelmente, por mais que você tente, acaba sendo limitante, né? Porque está sempre aqui aquelas pessoas no entorno. Porém, o que a gente está tentando fazer aqui, então, é pensar como, de maneira propositiva, a gente pode construir nos nossos podcasts outras vozes, incorporar outras brasilidades, trazer, por exemplo, o Maikson, trazer, por exemplo, a Pamela, né, e todos os outros grandes profissionais que vocês fazem questão de ter ali no Rádio Novela Apresenta. Então, esse é o sentido da criação dessa mesa, né, e aí, com isso em aberto, eu deixo aqui para a Paula conduzir. Obrigada, Andreoli. Então, acho que a gente podia começar... Eu sei que vocês dois trouxeram apresentações, né? Eu imagino que muita gente aqui já conheça... Você não, né, Maikson? Pamela trouxe. A gente pode começar pela apresentação da Pam e a gente vai conversando. Já dá para projetar o que a Pam colocou? Ela, não sei se ela já passou para o pessoal. Ah, então tá bom. Então, serve de suporte para você. Então. Beleza. Oi. Gente, boa tarde. Quero agradecer, Andreoli, o convite. Quero agradecer a todo mundo do Lunar pelo acompanhamento, desde antes até agorinha. Sempre muita atenção, uma alegria estar aqui. Uma felicidade ver um evento como esse acontecendo, de encher os olhos e o coração mesmo. Eu sou Pamela Queiroz, sou jornalista, e acho que o resto a gente vai descobrir depois. Essa mesa, quando eu recebi o convite para pensar essa mesa e falar sobre outras narrativas, eu pensei que narrativas seriam essas e que outro é esse, né? Porque o outro ele sempre é estabelecido a partir da relação com um. Então, fiquei pensando por onde é que a gente poderia começar. Eu gostaria de me apresentar. Sobretudo, me apresento como uma contadora de histórias, independente de qualquer formação, da graduação, do mestrado, qualquer outra formação acadêmica. Eu acho que a minha relação com a palavra, com a imagem e com o áudio, sobretudo, é envolta dessa necessidade de contar as histórias que eu fui encontrando aí ao longo da vida. E eu entendi que
o que eu poderia contar era, sobretudo, o meu cotidiano, as coisas que eu ia vendo pelos lugares que eu passava. Entendi também que isso pode fortalecer a diversidade cultural e a diversidade de narrativas brasileiras. E esse caminho, aí pula dá um salto e chego num... Esse caminho me levou para um lugar que é um lugar que é o lugar onde eu cresci, né? Que é o bioma que eu cresci. E eu comecei a pensar o que era real e o que era simbólico naquelas experiências, na experiência de ser uma mulher sertaneja, de ser uma mulher que cresceu num bioma como a Caatinga. E isso, entre ser real e ser simbólico, porque as primeiras coisas que eu li sobre o sertão, que eu li sobre a Caatinga, estavam na literatura. E o sertão, como uma construção literária, é fundamental para a construção narrativa do que é o sertão no Brasil. E eu lembro que a primeira vez que eu li Grande Sertão Veredas, eu fui arrebatada, assim, fiquei muito mexida. E eu voltava várias vezes. E eu sentia que o Guimarães Rosa ia ressignificando o que eu entendia sobre o sertão e ia construindo ali uma metáfora existencial, quase como um enigma, que extrapolava o que era muito simples, que às vezes estava dado a partir das construções históricas e das construções imagéticas também, que a gente tem acesso sobre o sertão. E o Nordeste é essa coisa inventada, né? Quando Durval Muniz fala sobre a invenção do Nordeste, ele fala sobre uma construção discursiva sobre aquele lugar. E a construção do discurso elabora aí o que pode ser romântico e o que pode ser a construção de uma estigmatização, né? Então, dado esse cenário, eu pensei, o que eu posso fazer com isso? Que histórias, então, eu posso contar, sabendo que esse é o cenário que me cerca, né? E eu acho que, em contraposição a uma coisa e outra, talvez o que eu tenha encontrado tenha sido a possibilidade do mergulho, a possibilidade de pensar a autenticidade das histórias que eu encontrava a partir do mergulho nessas histórias. E aí eu penso, para pensar esse mergulho, eu trago duas referências que são muito opostas, mas que falam sobre diferentes sertões. A primeira delas é o Nego Bispo. Tem um livro dele que foi lançado pela UNB em 2015, que se chama Quilombos, Modos e Significações de Vida. E aí ele fala... Ele apresenta o sertão como esse território ancestral de transformação frente à colonialidade. E ele fala assim, que nasce Canudos, é atacado Canudos, morre Canudos, nasce Pau de Colher. Morre Pau de Colher, é atacado Pau de Colher e nasce Caldeirão. E aí... Canudos é aquela experiência, né, de retirância, de convivência em comunidade e de morte, ataque coletivo a um modo de ser e existir no mundo, que é um modo que naquele momento era um modo sertanejo de fugir das explorações, enfim. E Pau de Colher, no Piauí, é uma experiência parecida, e o Caldeirão é uma experiência parecida também, que aconteceu lá no Cariri, na cidade do Crato. E, quando o Nego Bispo traz isso, eu penso que são essas histórias possíveis que me permitem colocar mais uma estrela ou fazer mais uma costura nessa grande teia de retalhos que é o Brasil. E um outro contador, que eu acho que é o maior contador, o maior rapper do Brasil, é o Luiz Gonzaga, que parece uma referência muito batida,
mas quando eu penso sobre território, eu penso qual foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre crise climática no sertão, no Nordeste. Eu lembro de uma música que ele lançou em 89, que ele fala: não posso mais nadar, não posso respirar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até chuva da boa é difícil, até pinga da boa é difícil de encontrar. E aí depois ele fala, cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. Que naquele momento, em 89, se entendia como poluição, a gente entende hoje como emergência climática. E isso já estava dado, né? E existe alguém que conta isso. E alguém que conta isso a partir do encontro de uma história, da palavra e do som. E essa mesma pessoa depois conta assim: nessa terra dá de tudo que se possa imaginar. Como assim? Nem pinga da boa é difícil de encontrar, é possível de encontrar aí, nessa terra dá de tudo que você pode imaginar. Essa é a complexidade do Brasil, essa é a complexidade das histórias que a gente encontra, né? E ele vai contando essa vivência popular mesmo. Isso me conduziu a um lugar de pensar quais são as narrativas que a gente pode reconfigurar, quais são as narrativas que a gente pode reconstruir. E contar as histórias a partir da nossa própria perspectiva nos permite existir dentro de histórias únicas, histórias diversas, cenários que contem sobre essa complexidade que é o Brasil, que é um país continental gigantesco, que acontece várias coisas diferentes em vários lugares diferentes. E valorizar as especificidades dessas histórias, dos narradores, contribuir para o fortalecimento dessas narrativas plurais, né? E isso, sobretudo, desafia visões simplistas, de sim ou não, A ou B, que é isso. E aí, eu acho que isso tudo me levou a pensar o Catingueira Podcast, que é o meu trabalho xodó, assim, que é onde é um podcast de ciência sobre biomas, mulheres e saberes populares, e é onde eu encontro mulheres de comunidades tradicionais para conhecer um pouco da história delas, para entender o que é que elas vivem e de que modos elas se relacionam com o ambiente, com o bioma, com as suas comunidades, com o que a gente entende como emergência climática, com o que a gente entende como saúde, cura, enfim. E a partir dessa experiência muito cotidiana, né? Isso vai ampliando o que a gente entende como vozes desse bioma, que é a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, mas muito, muito à margem dos debates climáticos e de justiça climática no Brasil. Não é um bioma que tem representação, que está ali nas principais mesas, nas principais discussões. Mas que é um bioma que se reinventou e se reinventa, que construiu experiências de reinvenção e de relação a partir dessa identidade local. E isso me fez pensar o quanto eu gostaria de construir uma narrativa que fosse científica, que chegasse e alcançasse o cotidiano, que se construísse a partir desse cotidiano e que abrisse uma mesa ou um espaço para o diálogo, né? Uma vez que a ciência dura, a ciência de laboratório sempre esteve por aqui e os saberes tradicionais populares sempre estiveram por aqui. O que existe de diferença entre esses mundos? O que existe de semelhança entre esses mundos? E eu acho que naquele momento, eu gostaria de abrir um canal, um caminho, uma fissura, uma rachadura de diálogo entre esses mundos que habitam no mesmo mundo. E disso eu entendi também. Eu trouxe aqui volto já nisso. E nisso eu entendi que existem coisas que a gente não pode perder de vista.
E as coisas que eu escolhi não perder de vista foi o diálogo e a valorização a partir da escuta. Então, a escuta é sobretudo, uma bússola ancestral. Se a gente pensa o que a escuta nos ajuda a construir, para mim, a escuta ajuda a construir diálogo e pluralidade, talvez. E isso fortalece o meu compromisso em mergulhar nessas histórias, em mergulhar nesses cenários e amplificar isso, em trazer para a superfície o que, porventura, às vezes, à primeira vista, não está tão... não tá à mostra, né? E, obviamente, a gente encontra muitos desafios e a gente encontra muitos aprendizados, porque existe tempo, existe dinheiro envolvido, existem as próprias pessoas dessas que estão envolvidas nessas histórias. E eu acho que a maior diferença entre escolher contar essas histórias e estabelecer uma relação com a fonte é esse cuidado mesmo, do que isso é produzido, como é que isso volta. Depois eu vou lá e encontro uma mulher indígena que vai me contar sobre a experiência dela com o bioma, com as plantas. O podcast está pronto, como é que eu volto, o que eu falo com ela depois? Sabe como ela recebe isso? Ela escuta, ela não escuta? Quem isso alcança? O que as pessoas fazem depois com isso? De que maneira elas são tocadas? E isso me faz também firmar um compromisso de repensar essas narrativas do Brasil a partir desse outro, né? Dessas outras possibilidades, dessas possíveis narrativas que podem ser fortalecidas. E tem um conceito do Édouard Glissant que ele fala, desenvolve o que seria um rizoma, que é basicamente algo que vai crescendo, se ampliando e criando novas ramificações, e que não deixa para trás aquela base original, mas que também não fica preso ao original, porque vai criando vida. E aí a gente pode pensar na raiz de um bambu, e aqui na imagem eu trouxe a mandioca, né, a macaxeira, que cresce isso. A gente consegue ver lá as folhas, a gente consegue ver um pouco daquela planta, daquele arbusto, mas o mais importante é o que cresce e se ramifica embaixo da terra, que se transforma em outras coisas. Então, seja isso a partir de narrativas territoriais, urbanas, rurais, de saberes locais, ecologias regionais, as mais diversas possíveis. Eu tenho uma coisa que eu entendi, que tudo é possível de ser contado, desde uma coisa como esse auditório nasceu, quem construiu esse auditório, até o que os dedos dos meus pés podem me contar sobre solos, sei lá. Então, eu acho que tudo é possível de ser contado, mas a gente precisa afiar os nossos ouvidos e afiar os nossos olhos para encontrar essas histórias que façam sentido para a gente e que façam sentido para outros também. Às vezes não vai fazer sentido para todo mundo. E é muito interessante também abrir mão do fazer sentido para todo mundo. Faz parte. E, a partir disso, a gente vai construindo um ecossistema de narrativas mais plurais e de narrativas mais profundas. E construindo caminhos possíveis, que são aí rotas, fissuras, rachaduras, teias, dispositivos, elaborações possíveis a partir, sobretudo, da escuta e da oralidade. Então, acho que foi isso que eu fui aprendendo aí esses anos que eu fui encontrando com histórias e fazendo podcast dessas histórias. Obrigada. Demais. Queria perguntar, falando sobre, né,
ouvir histórias, contar, esse era exatamente o projeto que, quando eu te conheci, Maicson, você tinha em mãos, assim, e que, enfim, super sucesso também, o Pavulagem. Se você pudesse contar um pouco dele e como nasceu esse projeto e como você faz hoje. Se apresentar também para quem não te conhece. Tá, eu sou o Maicson Serrão, podem me chamar de Pavu ou Pavulagem. Por conta do podcast, isso acabou virando um apelido, virando o meu principal trabalho, o meu principal ponto de partida, inclusive. Já está nascendo outros frutos do podcast. A gente já tem animação, A Origem da Noite, do Povo Sateremaué. A gente tem um livro infantil. Está em construção mais outros 2 livros, um outro infantil e um outro livro adulto. E estou com outras ideias na cabeça, que a cabeça não para, mas assim, o Pavulagem ele nasceu para trazer as histórias dos seres encantados. Eu cresci ouvindo essas histórias, eu sou de uma comunidade indígena, e a comunidade indígena em Ribeirinho. Fica na Amazônia Paraense, umas 10 horas de barco da cidade mais próxima. E durante a minha infância não tinha energia elétrica. A gente só veio ter energia elétrica na minha casa, eu já era maior de idade. Então, muita gente comenta, inclusive, sobre desenhos antigos, sobre videogame, uma realidade que eu não vivi. Então, eu não sei de muitos personagens que quem é da geração da década de 90 ali conheceu, e a Paula possivelmente assistiu e eu não assisti. Mas a gente tinha outras formas de entretenimento, e uma dessas formas de entretenimento era ir para a casa de algum ancião da comunidade e ouvir histórias de encantarias. Os encantados, para nós, são seres que habitam os lugares sagrados, os rios, a mata, o céu, e eles estão ali presentes. Para a gente, eles vivem no nosso cotidiano, a gente tem medo, a gente sente a presença deles e a gente acredita neles. Para nós, não é folclore, não é lenda. Para nós, eles são seres que estão ali no nosso meio. Muitas vezes a gente não enxerga, mas a gente sabe que eles estão ali. E assim como quem tem religião acredita que os seus deuses estão por aí em algum plano, a gente acredita também nos encantados. Só que quando eu vou para a cidade, eu mudo para Manaus para trabalhar na Secretaria de Educação como professor, e eu percebo que as crianças que trabalham comigo, mesmo Manaus estando tão perto de comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas, as crianças desconheciam as principais histórias dos seres encantados. E aquilo me acendeu um alerta. Enquanto indígena, enquanto amante dessas histórias, enquanto jornalista, eu precisava fazer alguma coisa. E, nessa época, surgiu o projeto do Spotify. E aí eu acreditava que aquilo era uma boa ideia. Então, eu acho que, quando a gente fala de outras narrativas, o mais importante também é a gente acreditar na nossa boa ideia, na nossa boa história. Eu acho que, se a gente não acha que é que nem quem tem um negócio. Se a pessoa não acredita no seu negócio, quem vai acreditar? Então, eu tinha na minha cabeça que as histórias dos seres encantados eram um bom projeto para trazer no formato de podcast. Eu vim de uma experiência de rádio comunitária, de comunicação comunitária, a gente teve um informativo comunitário, a gente teve uma rádio poste, que, para quem não sabe, rádio poste coloca um alto-falante no ponto mais alto da comunidade. É bom que a audiência é total, porque todo mundo é obrigado a te ouvir, ninguém vai te desligar, não tem opção de desligar no radinho, que nem o pessoal muda no carro. Então, eu vim dessa experiência na Rede Mocoronga de Comunicação Popular, fruto de um trabalho de uma ONG, que ela vai onde o Estado geralmente não vai, né? Então, o Saúde e Alegria foi fundamental nessa trajetória. E aí eu tinha essa ideia de trazer o Spotify nesse ano, 2020, ele estava atrás de boas ideias. Eu disse, opa, eu já tenho a boa ideia. E eles falavam que eles iam ensinar podcast, eu nem ouvia podcast, nem sabia o que era podcast. E aí me inscrevi, fui um dos selecionados. Só que, nesse processo, também, eu acho que o ponto principal, na época o nome era Contos da Floresta, mas eu acreditava muito, e eu acho que eu aprendi muito naquele processo. O Spotify deu equipamentos, levou grandes mentores. A Paula era uma das professoras do curso ali, ela com o Anderson, da Agência Mural.
E eles foram muito importantes, mas eles levaram muita gente legal também, ensinaram desde o começo. E eu fui aprendendo, dando o máximo, passei para a segunda temporada, porque era, querendo ou não, era uma seleção. Então, 10 foram eliminados, 10 passaram, e eu apresentei um bom piloto. Eu tinha em mente que eu deveria apresentar um bom piloto, porque é um dos critérios que a gente sabia que o Spotify poderia oferecer um contrato. E foi o que aconteceu. O Spotify patrocinou as 2 temporadas que a gente tem do Pavulagem. Mas assim, eu sou muito realizado, mas essas histórias, eu queria trazer essas histórias, amplificar essas vozes. Eu não estou dando vozes, porque eles já têm vozes, a gente amplifica essas vozes dos contadores de histórias ribeirinhos e indígenas, muitos deles que são meus amigos, que são meus vizinhos, são pessoas que são do meu povo, da minha comunidade. Mas a gente traz com muito respeito. Mas um ponto também que eu tinha medo antes era a questão da minha voz, porque a minha voz, assim, por muito tempo, foi colocado que, para trabalhar em rádio, tinha que ter voz de locutor. Então, para ser alguém que geralmente apresenta um evento, inclusive se a gente for nos eventos, funcionário público que trabalha com isso, eles têm aquela voz imponente, quem anuncia shows também tem uma voz bem padrão. E eu não tinha essa voz padrão. A minha voz é cheia de sotaque, é cheia de regionalismo, é muito amazônida, é muito cabocla, como costumam dizer. E aí eu tinha receio. Minha voz não é que nem a voz de alguém que trabalha com rádio. Mas eu percebi que é nisso que mora a beleza hoje do podcast e a possibilidade de a gente trazer essas histórias. A gente também está no momento, nas comunidades, que está chegando redes sociais. Internet Starlink, do Elon Musk, está em todos os territórios, praticamente. Tem a parte boa, tem a parte ruim. Celular, energia elétrica chegou. E como é que a gente dialoga com isso? E a gente está no momento que aqueles instantes de contação de histórias que a gente tinha, a gente não tem mais. Então, como que a gente usa da tecnologia para a nossa aliada ao invés de algo ruim? E eu percebi também que o podcast tinha essa possibilidade. Muitos dos contadores que eu já entrevistei ancestralizaram, e a oralidade na Amazônia ela é muito forte, porque ela já vem sendo transmitida há muitas gerações, mas, ao mesmo tempo, ela é muito frágil. A gente está nesse momento que, se não tiver transmissão, há essa quebra há essa perda. E assim, a gente tem até um ou outro registro de histórias, mas são geralmente distorcidas, e muito está só na biblioteca da cabeça dessas pessoas. Muito desse conhecimento. Então, como que a gente usa? Então, o podcast, o Pavulagem, tem um pouco desse trabalho de amplificar essas histórias, mas de imortalizar essas histórias. Alguns contadores, como eu falei, já partiram, já ancestralizaram, mas as vozes deles estão ali disponíveis para que os netos deles, as próximas gerações, possam ouvir. E a gente também tem uma lei, que é de 2008, que ela torna obrigatório o ensino das histórias indígenas na educação básica. Mas eu trabalho na Secretaria de Educação do Amazonas e a gente não vê quase isso. A gente não vê porque não há material disponível. Então, muitas vezes, os professores têm até boa vontade, mas não têm recursos, não têm livros, não têm podcast, não têm filmes, ou, quando tem, são muito escassos. Então, como é que a gente torna isso? E eu acho que eu estou fazendo o meu papel de forma tímida, talvez, mas eu acho que eu estou contribuindo para estar trazendo essas histórias, seja no podcast, seja na animação, seja no documentário, nos livros. Mas a ideia é levar essas histórias adiante, porque e eu também levo essas histórias porque essas histórias são muito lindas para ficarem só entre a gente, eu acredito nisso. E também hoje também se tornou uma economia criativa. Eu acabo também me sustentando financeiramente a partir desse trabalho. Porque veio o podcast, geralmente, quando tem um orçamento, a gente consegue se pagar outros profissionais. A gente também consegue fazer outros trabalhos. Eu tenho feito um trabalho nas redes sociais, inclusive quem está aqui
Se puder me apoiar seguindo lá, @pavulagem no Instagram, vai me ajudar muito, tá? Eu estou com 21 e pouquinho, eu quero chegar nos 25, não sei quando. Mas, assim, eu tenho feito todo esse trabalho, então é uma forma de gerar economia criativa também fazendo essas outras narrativas, né? E a gente tem muitas outras histórias para contar no Brasil. A gente assim vive uma hora ou outra um projeto acaba explodindo e virando nacionalmente, mas a gente tem muitas histórias para serem ouvidas, para serem contadas em formato de podcast narrativo, então é algo que eu incentivo muito. Vamos fazer a importância de a gente estar discutindo aqui com a Pamela, com a Paula, com vocês que estão fazendo esse trabalho também. Então é isso. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, mas tenho coisas para perguntar para vocês. Assim. Enfim, estou aqui, né, uma mulher branca, paulista, numa mesa sobre diversidade, então acho que eu queria explicar como é o meu papel, né, como eu me coloco nessa mesa. Assim. E eu acho que a questão de diversidade sempre foi uma questão muito importante para mim. Desde quando eu trabalhei, né, como repórter, como ela muito bem apresentou, eu trabalhei como repórter 12 anos na revista Piauí, sempre eu estava atrás de histórias que não eram as histórias que estavam sendo contadas todos os dias nos jornais, e acho que é missão do jornalismo ir atrás dessas histórias. Mas tinha uma coisa que sempre me interessou, que eu sempre quis... enfim, sou branca paulista, mas tem uma coisa que o Maicson falou, que as pessoas falam de sotaque. O meu sotaque, eu tenho um sotaque que não é o sotaque paulista que normalmente as pessoas conhecem, que é um sotaque mais anasalado, mais não sei o quê, porque a periferia tem um sotaque muito parecido com o do interior. Então, eu tenho esse R que muitas vezes tentaram corrigir, eu cheguei a falar com outro R até uma hora que eu relaxei. E essa coisa do sotaque sempre foi muito importante para mim, assim como quem é que conta as histórias, né? Então, quando a gente fundou a Rádio Novelo, um projeto que eu sempre quis colocar de pé, assim, a gente levou 2 anos para conseguir colocar de pé, e, enfim, agora estamos há 3, indo para 4 já de pé, que é o Rádio Novelo Apresenta. A gente tinha essa missão, que era trazer histórias de todos os lugares do país e contadas por pessoas que fossem desses lugares ou que também... não necessariamente sempre ser uma pessoa do Sudeste contando histórias de fora do Sudeste, porque isso é muito irritante. Assim, eu imagino o quanto seja irritante para as pessoas de outros lugares. Você sempre é um sudestino que vai para o Centro-Oeste fazer uma matéria. Então, assim, e num primeiro momento, uma pessoa que fosse contar sempre histórias que estivesse vivendo ali. Então, o André até comentou na apresentação, né, de que normalmente a gente pega as pessoas que estão perto, né, ainda mais quando a gente está virando as coisas. Eu sei que o povo que trabalha em rádio, trabalha em TV, trabalha em jornal, eles têm aquela agendinha das pessoas que eles têm todos os dias. E, cara, preciso conversar com alguém. É por isso que assim, a gente vê sei lá quantas entrevistas do Drauzio Varela o tempo inteiro. Pensou em médico, pensou Drauzio Varela. Pensou uma pessoa que entende de, sei lá... economia, né? Tá sempre o Wisnik falando qualquer coisa sobre literatura. Não é sempre a área de atuação, e existe esse esforço para... né, tem as pessoas que estão fazendo esse esforço, né? Entreviste mulheres, entreviste especialistas negros, entreviste pessoas fora do Sudeste. Mas também acho que é muito importante criar esse espaço para que as pessoas possam publicar e falar com a própria voz e trazer com a própria voz as suas histórias, né? Então, eu tinha algumas mais fontes diversas já que eu já tinha trazido, e fui cutucar elas quando a gente estava fazendo o Rádio Novelo Apresenta, mas também, por uma sorte imensa, teve esse projeto que o Maicson comentou aqui, que eu fui uma das facilitadoras, que foi o Sound Up do Spotify, que nasceu em 2020, e que eles fizeram um trabalho muito bem feito de divulgação desse projeto, que trouxe pessoas incríveis de todos os cantos do país, como a Pamela e o Maicson. A gente se conheceu graças a esse projeto. E, assim, foi um momento em que o Spotify estava especialmente imbuído dessa vontade de trazer novas vozes, que eles mandaram um computador para todo mundo. Porque, às vezes, não é só, né? Você dá a oportunidade, mas mandaram computador, mandaram microfone, mandaram... assim, era pandemia, né? Então, mandaram internet para quem não tinha acesso, um 3G bacana, assim, que pudesse se comunicar. E, nesse momento, assim, eu tive contato com gente com histórias sensacionais, como vocês, e que quando a gente lançou o programa, eu fui lá cutucar todo mundo para
para participar. A Pamela chegou a participar do Rádio Novela Apresenta, estou doida para ela participar de novo, com uma história que se passava. A gente pensou nessa pauta, que era a história do dinossauro Birajara, depois posso pedir para a Pam contar mais, que está aqui no braço dela, que ela contou, porque se passava no Cariri, né, no Cariri cearense. A Pam, quando eu pensei, o Birajara, Cariri, tem que ser a Pam que vai contar essa história, e contou de um jeito que não tá, que você não lê no G1, que você não lê nas mídias tradicionais. Por quê? Porque ela é de lá, porque ela sabe a história do Birajara, sabe contar e relacionar essa história de um jeito que pessoas que não estão cobrindo não vão contar, e que tem a ver com o jeito que ela foi criada e a relação que ela tem com esse território, enfim. E eu acho que nesse primeiro momento, enfim, eu não podia ficar também só naquelas pessoas do Sound Up. Esse foi uma primeira sementinha que a gente plantou. Mas tem uma coisa que foi uma das primeiras coisas quando eu comecei a estudar rádio, um dos primeiros textos que eu li e que está martelando na minha cabeça o tempo inteiro, que é um texto do Brecht, lá dos anos 20, assim, que fala... Hoje, e aí você entrevista 10 pessoas e você acaba usando... 3 entrevistas foram muito boas. Então, você tem que saber que nem toda entrevista rende. Então, pode ser, ou pode render para outra coisa, mas não para aquele episódio em específico. Pode ser que você aproveite aquela entrevista em outro momento, ou em outro episódio. Então, tem esse primeiro momento que eu já conhecia. Outros você entrevista e não rende nada. Então, é bom você ter um número também de pessoas entrevistadas. Mas você também, a gente acaba, quem é jornalista, quem acaba fazendo trabalho de entrevistas, que você tem um tato. Você já percebe, às vezes, no início da entrevista, se vai render ou não. Você já percebe que aquela pessoa, mesmo tem alguns contadores que eles são um pouco escassos. Se você não for cutucando, ele não vai soltando. Agora, tem uns não, que você só dá um microfone, ele já sai contando a vida dele, conta tudo o que ele tiver de contar, até as questões familiares que ele não deveria contar, ele conta. Então, tem esse tipo de pessoas. Tem uns que facilitam o nosso trabalho, outros que a gente vai cutucando, mas você sente quando aquela conversa vai ser muito boa. Mas só que no podcast também, às vezes, eu já cheguei em casa que estava a televisão ligada, e você, às vezes, tem que chegar lá e conversar para desligar a televisão, para passar a importância de que aquele áudio é importante sair limpo para quem vai ouvir. Mas assim, é todo um zelo que você tem que ter. Eu já fui em local que estava acontecendo uma festa com aqueles carro de som. Aí a gente teve que ir para uma praia, ficar... Então, tem que ter esse jogo de cintura, mas você vai aprendendo, errando às vezes. Mas, assim, você percebe quando é um bom... Vai render. As pessoas que são da tua audiência te ajudam também. E é bom você ter material. No Pavulagem, a gente costuma ter, no mínimo, 3 contadores de histórias por episódio. Então, a gente, geralmente, entrevista mais pessoas, até porque fica muito mais rico. Porque, na oralidade, tem uma história, por exemplo, a história do Boto. O Boto, no Pará, no município de Santarém, ele tem uma versão. No município de Manacapuru, que é lá no Amazonas, ele já tem outra versão. E isso que torna tudo muito mais lindo, porque a oralidade ela tem essas variações que fazem essa riqueza. Mas você vai percebendo na construção, algumas entrevistas rendem, outras não rendem, tem gente que é bom contador, tem uns que falam muito, outros que falam menos, e você vai percebendo. Tem história, às vezes, que ela é até boa, mas ela é muito curta, e como é que você... E aí você acaba tendo que explorar mais outras pessoas e acaba conhecendo, aprendendo coisas novas também. Não sei se eu te respondi. Então, vamos lá. Tem várias frentes, né? Como o Catingueira é um podcast de ciência, tem isso de onde eu encontro os cientistas, onde eu encontro os pesquisadores. Então, paper... livros, teses, então bancos de bibliotecas de universidades. Então, muitos pesquisadores eu acabo encontrando por lá. Às vezes é muito difícil o contato com o cientista, porque você só consegue contato pelo e-mail, muitos deles não têm rede social. E demora assim, a responder, mas sempre que
mas sempre que eu encontrava um cientista, era muito doido, porque a pessoa, às vezes, passa 30 anos estudando a mesma coisa. Então, ela está muito interessada naquilo, vai querer falar. E sempre acaba, nesses primeiros contatos, sempre alguém conhece alguém. Então, fulano pode te ajudar com isso também. Ou, eu não sei tanto isso, mas fulano pesquisa isso também. Então, vai se construindo uma teia mesmo, sabe? E, no caso do Catingueira, os pesquisadores também conheciam essas mulheres que foram entrevistadas, ou mulheres que foram entrevistadas e nem sequer entraram nos episódios, né? Então, quem conhece. Teve uma coisa de buscar em grupos de tradição também. Então, existem alguns mapeamentos, assim, lá no Cariri tem mapeamento de grupos de dança do coco. Então, eu ia ver quem eram essas mulheres, via o endereço e chegava lá e ia atrás, falava. Depois, eu senti que eu tive que desenvolver uma relação com esses entrevistados. Com os pesquisadores, não tanto, mas com essas mulheres, o tato era diferente, sabe? Então, tinha que ir, aí eu tomava café um dia, sempre gravando, né, para não perder nada, porque, às vezes, a segunda entrevista não é tão boa quanto o primeiro contato, mas sempre... Olha, estou gravando, mas tipo, gravado meio aqui, não é a parte principal. E toma café e fala sobre a vida. Volto tal dia de novo. E aí, tipo, dá trabalho e leva tempo. Mas eu acho que isso também foi me ajudando a construir outras camadas para a história que apenas um contato talvez não tivesse sido suficiente para construir. Que mais? E aí, isso do jogo de cintura nas entrevistas que o Maikson falou, eu acho que também é super interessante, porque às vezes você tem uma ótima figura sendo entrevistada, mas a pessoa não engata ali na conversa, não vai. E aí eu acho que eu tenho um outro trabalho, né? Trabalho numa rádio, que é uma rádio que fica dentro de um centro cultural. Então, eu acho que no último ano e um mês, mais ou menos, eu acho que eu já devo ter entrevistado quase umas 300 pessoas. Então, eu acho que eu fui entendendo também de que maneira você vai arrodeando o entrevistado para conseguir o que você quer, o que você quer saber. Às vezes, você roda e não consegue. Teve um caso de uma entrevista que eu fiz para uma pauta que eu tentei desenvolver com a Novelo, no ano passado, que era justamente sobre canudos, e aí a gente conseguia identificar um problema, uma questão de ordem séria até, que circundava aquela comunidade. Quando eu falei a primeira vez com o entrevistado, ele disse, é isso mesmo. Eu disse, pronto, vamos aqui. Quando a gente foi fazer a entrevista oficial, nada, era tudo perfeito. E eu, gente, não é possível que você vai fazer isso comigo. E aí a pauta não engatou, porque aquela pessoa que podia falar aquilo, e eu não podia chegar para ele e dizer assim, não, mas esse problema que está enfrentando aí na tua comunidade é um crime, entendeu? E aí tem isso, né? Às vezes você também tem que abrir mão de alguns entrevistados, por melhor que eles possam parecer, né? Parecer não é de ser. Eu acho que uma questão importante também é que, em campo, a gente precisa estar sempre com o gravador ou ligado ou à mão. A gente teve uma situação, inclusive, num dos episódios, que eu estava no voo para São Gabriel da Cachoeira, o município mais indígena do Brasil. E ali a gente teve o momento que a gente foi de Manaus, o aeroporto é pequeno, de município pequeno, não tem alguns aparelhos. E a gente não conseguiu gravar. E a gente não conseguiu pousar. E aí a tripulação anuncia ali o porquê que não vai conseguir gravar. E a gente decidiu, por uma escolha de narrativa, trazer aquilo para o podcast. E a gente só tinha essa opção porque eu estava gravando tudo.
Então, é muito importante a gente estar gravando tudo, registrando com o gravador ali, porque tem situações que podem trazer uma boa narrativa e também te ajudam a colocar o ouvinte ali dentro da história, porque, às vezes, se você só coloca... Eu poderia muito bem trazer só a história seca, como a gente encontra, às vezes, em determinados livros. Mas é importante também para o podcast, para o ouvinte se colocar ali dentro da história, saber que você viajou para São Gabriel da Cachoeira, que tem os desafios da viagem. Então, é importante você estar com um gravador sempre ligado. Acho que é muito eficiente. E está ali, você vai, nesses momentos até de primeira visita, você já vai conseguindo algumas sonoras que podem te ajudar nessa construção. Mas, Max, eu olhei o Uber aqui e está tranquilo. Por isso que eu estou fazendo pergunta. Pessoal, bom, primeiro, queria parabenizar aqui essa mesa maravilhosa, né? Obrigado, pessoal. Palmas para eles, gente. Quando o Maikson dá essa deixa, né, é uma preocupação que a gente tem bastante também, né? Que eu passo para os alunos, que é bom. Imagine, você grava o tempo inteiro. Isso quer dizer que você tem um bruto muito grande, né? E aí vamos pensar nesse bruto também quando você vai entrevistar pessoas. Às vezes você faz uma externa, especialmente as externas de pavulagem, que você tem que viajar, tem que fazer muita coisa. Então você vai gravar muito material em campo. Quando você volta, você tem um material imenso para você editar, decupar, escolher o que entra, o que não entra, né? Então, qual que é o limite material, inclusive, que você encontra de tempo, de estrutura, né? Para que você saiba quando parar de gravar, né? E quando que isso também não vai prejudicar as histórias que você consegue contar, já que você teve todo o esforço de ir lá, de se deslocar, enfim. Acho que para a Pamela também ela já deve ter experienciado isso, né? E aí, Maicon? Pergunta difícil. Assim, a gente, na construção do Pavulagem, na equipe, eu costumo escrever um diário de campo. E aí eu fui em campo, e aí em campo eu fico também, tem um gravador, mas tem um importante, no final do dia, eu coloco numa agenda as principais coisas que eu acredito que valeram a pena naquele dia. Então, eu posso gravar um áudio e envio no grupo, contando, ou então eu anoto na agenda que, tipo, teve esse detalhe da viagem. Então, eu vou anotando esses principais pontos chaves para que eu não possa esquecer depois. Porque, às vezes, é muita coisa que a gente faz, e se a gente não anotar ou não tiver esse diário de bordo, todo diário mesmo, porque a gente quer fazer diário, mas às vezes quer fazer diário semanal. Então, fazer ali esse diário no final do dia, contando. É como se fosse um áudio enviando para você mesmo. E aí você narra ali e vai escrevendo também as principais coisas que aconteceram, que é uma forma de fazer essa mensuração, o que é mais importante ou não. E depende muito, mas assim, às vezes você não precisa gravar tudo, mas você precisa ter o celular com o gravador na mão, ou o gravador também ali no pescoço ou na mão. Porque se você vê que vai acontecer alguma coisa, você já aperta. Então, às vezes, não necessariamente você precisa gravar tudo, porque também é muito material, haja memória. Mas, assim, eu acho que está com as ferramentas disponíveis para que, se acontecer alguma coisa, que nem um fotógrafo. Ele está com a câmera ali, ele sentiu que vai ter uma imagem que nem do Medina naquela onda, ele clica. E pode ser que seja a imagem do ano. Então, é importante você estar com as ferramentas ali à disposição e saber que, em qualquer momento, pode vir uma coisa. Mas, durante a visita, é importante, eu deixo gravar tudo. Mas, assim, no caminho ou no percurso, aí eu já fico ali com a ferramenta próxima. Eu acho que, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo algumas, dependendo do cenário, né, algumas possibilidades do que fazer. O diário é o melhor dos mundos, porque depois você tem tempo de escrever, ou então você está ali, e dependendo da equipe, né, alguém pode ir fazendo isso enquanto o outro vai entrevistando.
E aí, nessa coisa do diário, dá para ir anotando a minutagem também, mais aproximada. Então, 3 minutos, você não sabe se é 3 minutos e 10, mas 3 minutos e meio. E aí você procura ali naquele 3 minutos e quebrados, onde é que está aquela sonora. Depois, eu comecei a ir para as entrevistas pensando muito o que eu quero. Né? Às vezes, o que extrapola o que eu quero pode extrapolar para uma coisa, nossa, surpreendente. Mas eu ia pensando, tipo, isso aqui eu quero encontrar, posso não encontrar, mas vai diminuir o meu quebra-cabeça ou diminuir o meu problema se eu conduzir essa entrevista, né? Se a pessoa conduzir, construir o caminho ali com o entrevistado. E o mais hard de todos, que incrivelmente é o que mais funciona, deixa gravando. E aí, sempre que acontecer alguma coisa, antes ou depois daquela fala surpreendente, ou daquela sonora surpreendente, eu vou bem no microfone e estouro o microfone, tipo... Então, e aí, quando eu coloco para editar, o que tiver estourado, o que tiver entre uma coisa estourada e outra, é o que é importante. Então, já vou picotando já nos estourados. Então, foi uma coisa que eu fui fazendo isso aí, funcionou, e eu acho que é o que mais funciona. Acho que é isso, para diminuir o... Pamela inventou o grifa-texto no microfone, adorei. Deixa o pessoal aqui que estão querendo. Vai daí, vai, né? E os tradutores nos ajudam bastante também, né? Os transcritores. Tem os transcritores. Oi, prazer. Eu sou a Júlia, sou da SPM de São Paulo, mas fui nascida e criada... Opa! Verdade. Fui criada no Mato Grosso do Sul, né? Então, sou do interior, né? A gente ali, conterrâneo. E a minha questão é mais a relação, né, jornalista e fonte. Vocês já falaram um pouquinho mais, né, dessa relação no pré-entrevista, né, de algumas fontes, elas geralmente dependem de vocês ficarem rondando um pouco mais, criar uma relação mais próxima. Mas eu queria saber como que vocês lidam com o pós, que, para mim, é uma certa dor que eu tenho de, às vezes, me sentir uma grande interesseira, de, tipo, vou lá, faço a entrevista e depois, assim, e muitas pessoas, eu quero manter essa relação próxima, de, tipo, de mostrar que eu me importo com aquilo que ela trouxe para mim e que, né, não estou ali só para, tipo, pegar uma informação e pronto, acabou, sabe? Então, eu queria saber como que é a relação de vocês com as fontes no pós. Oi, boa tarde. Meu nome é Irene, agradeço muito pela mesa. Eu sou formada em antropologia e atualmente eu faço o mestrado em divulgação científica e cultural. E aí eu queria perguntar, até eu entrei logo depois da Júlia, porque eu estava interessada mesmo em saber um pouco do retorno, acho que vocês mencionaram bem rapidinho, mas se puder falar, do retorno das comunidades mesmo que vocês têm trabalhado, porque você mencionou também o trabalho do pavulagem dentro da escola, né? E eu acho isso muito interessante, eu também trabalho com adolescente em escola, e, às vezes, a gente pensa muito nas métricas do podcast, né? Tipo, a gente quer ter 1000 ouvintes, enfim. Mas eu acredito que, às vezes, a gente vai passar um podcast, por exemplo, numa sala de aula, e são, enfim, 20, 30, 40 pessoas que estão ali escutando, e isso não fica registrado, né? Então, eu queria saber um pouquinho, assim, dessas experiências de retorno, tanto dos entrevistados, que a Júlia trouxe da questão da fonte, né? Mas também de um público que seja mais próximo. Obrigada. Oi, tudo bem? Muito obrigada pela mesa. Eu sou a Fernanda. Eu faço parte do podcast Mundaréu, que é um podcast de histórias feministas de pesquisa na América Latina.
E, na verdade, a minha pergunta é se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre os processos e caminhos de escrita dos roteiros. Vocês falaram bastante sobre escolha de tema e sobre gravação, entrevistas. Se vocês pudessem comentar um pouquinho desses processos de escrita. Vamos lá, primeiro de retorno, né, para os entrevistados depois. Vocês querem falar um pouquinho? Então, com relação ao retorno, existe uma questão nessa primeira temporada do Catingueira, que foi... eu ia entrevistar cientistas, já estão acostumados a entrevistar. No mundo do jornalismo, a gente não pode remunerar as pessoas que são entrevistadas, são uma questão ética. No entanto, no caso das mesinheiras, especificamente, o que acontece? O cenário lá no Cariri é, em geral, de pessoas do Sudeste e até esses sujeitos ou esses mestres, essas pessoas que desenvolvem alguma tradição ou têm algum saber popular que é notório, que já são titulados, enfim, como mestres ou doutores honoris causa. E aí, esses pesquisadores, jornalistas, documentaristas, enfim, quaisquer sujeitos, chegam lá, faz lá um super documentário, aí o documentário circula 50 festivais, ganha milhões de prêmios, e aí a pessoa nunca mais volta, e, às vezes, nem aquele mestre sequer viu aquele material, né? Então, eu acho que a primeira decisão foi: vamos voltar com esse material para elas ouvirem, nem que seja um trecho enviado pelo WhatsApp, para elas terem isso, né? Vamos lá ouvir com elas, e manda também o material, o arquivo, para elas terem o arquivo, manda no grupo das amigas, enfim, o grupo do bairro. Fiquei sabendo que uma delas mandou no grupo do bairro. E aí não tem como contar quem são as pessoas do bairro que ouviram aquele áudio no WhatsApp, né? E aí, enfim, a gente precisava fazer... E eu gostaria muito de remunerar essas mesinheiras, e eu acho que, para mim, parecia uma questão de respeito, né? Eu precisava fazer aquilo porque todo mundo que estava trabalhando ia ser remunerado. Eu achava que elas mereciam, apesar de elas não terem trabalhado, elas trabalharam em outras coisas. E aí uma solução que a gente encontrou foi fazer todas as entrevistas, não mencionar nenhuma relação financeira, nenhum cachê, nenhum nada, fazer normal, assim, entrevista. E depois, quando o podcast foi lançado, a gente fez um ciclo de formações, e aí nós chamamos elas para participar desses ciclos formativos, e elas foram remuneradas pelas oficinas que elas deram nos ciclos formativos. Então, e também chamamos o grupo de coco que uma delas fazia parte, para se apresentar no lançamento do podcast. Então, assim, a gente conseguiu, de alguma maneira, manter a ética nessa relação com as entrevistadas, não manter nenhuma relação financeira com elas naquele momento, mas também ter em vista algum prolabore ou alguma contribuição futura, que não necessariamente pela entrevista, né? Falou logo das 3 perguntas? Ou... Você falou das 2 primeiras, faltou sobre roteiro. Sobre roteiro, então. Eu acho que a primeira coisa que me ajudou muito com o roteiro foi ouvir podcasts, pensando nesse lugar do roteiro. Depois, eu precisei treinar muito, que no início fazia... Enfim, precisei treinar muito. E eu acho que fazer cursos, porque a gente pode pensar nas histórias com início, meio e fim, mas a gente pode pensar também em histórias que vão passeando e trazendo o ouvinte junto nesse passeio, que é bem mais difícil de fazer. Então, você precisa estar disposto a errar, né? Eu acho que não ter medo de errar talvez seja o primeiro passo. E, de um ponto de vista mais prático, as transcrições ajudam muito. Então, em geral, eu tenho um transcritor
faço as transcrições. Na própria transcrição, eu já grifo o que é indispensável. Então, tudo que está taxado é o que não entra. O que está grifado em marca-texto digital é o que é indispensável. O que está sublinhado é o que é interessante, mas posso abrir mão. Então, eu vou categorizando e legendando as transcrições. Isso vai me ajudando a montar um quebra-cabeça, que é também montado visualmente. Então, eu funciono muito visualmente também. Às vezes, traço uma linha e vai colocando um monte de post-it, vai colocando imagem, coisas assim, vai me ajudando. Acho que é isso. Sobre a questão de como retorna, a gente tem, de certa forma, algumas parcerias com rádios comunitárias, que são bem comuns. Em algumas regiões da Amazônia, a gente só tem a presença de rádios comunitárias. E, então, é importante que elas colocam ali na programação delas, assim como a Rádio Novelo tem com a EBC, né? Então, a gente tem essa parceria com algumas rádios comunitárias. E a gente também já acaba devolvendo, às vezes, porque a gente vai falar com algum ancião, mas, às vezes, não tem a possibilidade de retornar por questões de logística, mas a gente tem um contato com alguém da família que tem uma facilidade maior com a tecnologia, por exemplo. Então, às vezes, a gente manda esse áudio por WhatsApp, mesmo como documento ou como áudio mesmo, e aí acaba voltando nessa forma. Quando eu posso voltar com o contador, aí eu já levo o meu computador, coloco o fone e já mostro para ele presencialmente mesmo. Só que esses são mais os que são próximos de mim, lá da minha região, que eu vou visitar minha mãe e já aproveito para falar com eles. Mas ou rádio comunitária, ou envio o arquivo para algum familiar que tenha facilidade, porque muitos deles, por exemplo, quando era original Spotify, que só era lá no Spotify, muitos deles nem sabiam o que era Spotify. E, principalmente, criar uma conta, entendeu? A facilidade que, muitas vezes, para outras gerações, às vezes, ou para quem tem uma vivência muito cotidiana com o celular, já é simples. Então, a gente traz dessa forma o retorno para as famílias, essa questão de que as vozes deles ali estão imortalizadas. Passa muito essa ideia de que a gente está fazendo isso aqui, mas é um presente. É um presente para as próximas gerações, é para as escolas, é para um trabalho que você recebeu dos seus ancestrais e que você vai deixar esse legado adiante, aí, imortalizado pela tecnologia. A gente passa muito essa ideia para as pessoas. E a questão do roteiro, geralmente, a gente faz coletivamente, assim, tem uma discussão, né, de que caminho seguir, mas pensar nos atos, pensar na conexão com outro episódio que vem depois. Mas, assim, é um trabalho que tem que ouvir também as sonoras, então você precisa ouvir e deixar a sua imaginação fluir, mas é um trabalho que leva um tempo de amadurecimento, mas você precisa ouvir, até para lembrar certas coisas, ver outras possibilidades de fontes também, ouvir bons podcasts também é bom para você ir criando referências, que você vai ou pegando um gancho dali, um gancho daqui, pesquisar se na internet não tem outras referências daquele. Por exemplo, quando a gente falou sobre a Matinta Pereira, a gente viu que tinha saído um samba sobre a Matinta Pereira. Então, pesquisar se quando a gente falou dos Engerados, a gente quis trazer uma cena daquela novela que era Pantanal, acredito, que tinha uma mulher que se transformava numa cobra, na onça, né? Não sei como é o nome dela. Juma. Então, todas essas questões você tem que ir percebendo, mas, assim, geralmente é um trabalho que dá para discutir em equipe, porque a Paula pode ter uma referência que eu não tenho, e a gente acaba colocando ali na mesa e decide, e o roteiro fica cheio de comentários de coisas assim. Isso daqui você precisa, às vezes, defender, outro vem e acha que aquilo não cabe, mas, assim, é algo muito coletivo. Quando é possível fazer coletivamente, é legal,
porque fica muito mais rico, muito mais diverso. Mas aí, vendo essas referências de filme, de série, de livros, de coisas que estão acontecendo na atualidade, tem que estar sempre muito, muito cheio de coisas para trazer. Tá bom. Estão me falando aqui que tem tempo para uma pergunta só, né? Ela tá... Será duas? Ela tinha levantado a mão também. Pode ser rapidinho. A gente responde rapidinho? Pode ser? Ou então eu respondo uma, ela responde uma para ficar mais... Mira, voy a leer porque quiero saber si existe algún criterio para decidir para ti cuál historia es boa o cuál es ruin. Porque las historias tienen cualidad de narrativa, entonces cuando tú dices algunos son buenos contadores y otros malos contadores, entonces no sé cuál es el criterio para decidir eso. Y lo otro es cuando ya analizan la transcripción para poder ser editada, si la muestran antes a la persona que se entrevistó antes, no solamente en el producto, sino que antes para que él la valide, y si tienen algún criterio de discreción, de calidad, donde guardan este tipo de documentos, si tienen ese apartado como importante en las investigaciones y en la recopilación. Tá. Quer fazer? Pode fazer aí. Opa, boa tarde, sou Alice Barbosa, eu sou do Ceará. Eu estudo na UFC e trabalho no Jornal Povo. A minha dúvida vai para a Pamela. Você citou Luiz Gonzaga e eu lembrei que o Djavan uma vez disse que o Luiz Gonzaga ele não era muito levado a sério. A genialidade dele não era reconhecida no país e ele se ressentia por isso. Eu queria saber como você enxerga essa lógica de que tudo que nordestino faz está colocado na caixinha do regionalismo, e como você enxerga o espaço que você ocupa nesse campo de podcast, que é majoritariamente ocupado por vozes sudestinas, sotaques sudestinos, como você, com seu sotaque, sua vivência, lida com isso? Obrigada. Sobre a questão de que rende ou não uma boa história, geralmente a gente percebe pelo o que a gente tem de material para construir um episódio. Porque, por exemplo, você contou uma história muito, muito legal, só que ela é muito pequena, você deixou muito resumidinha. E aí eu vou ter que desenrolar muitas outras coisas na narração porque só tem aquele trechinho de seu. Agora, quando você vai contar uma história, você traz elementos, aqueles detalhes, você traz aquela riqueza, às vezes, mesmo só um contador, dá para render um episódio. Porque você tem bastante material, bastante informação, bastante caminhos que você pode construir seus atos no roteiro. Agora, quando você contou, eu fui assaltado, o ladrão veio, tomou minha bolsa e correu. E aí? E aí, como era esse ladrão? Onde que você estava? Que rua? Que horário era? Então, quanto mais elementos você trazer na sua contação, mais rica eu posso explorar e trazer essa história do assalto. E aí você pode trazer, por exemplo, que, de repente, ele se arrependeu e voltou e devolveu, e vocês marcaram o encontro, por exemplo. E aí você talvez deixasse passar isso se falasse só que você foi assaltada. Então, você trazendo mais elementos, fica muito mais fácil conduzir o episódio. Então, tem contadores que trazem as histórias de uma maneira muito rica. Eles trazem muitos elementos, eles contam como como o dia dele naquele dia. Eu estava em casa, e aí eu decidi ir para a roça. E aí ele conta o caminho para ir para a roça, conta o que aconteceu, conta o que ele achou que foi aquilo, por que aconteceu. Detalhes. Quanto mais detalhes, mais riqueza, mais profundidade tiver, mais a possibilidade disso render um episódio ou não render. Então, isso é um ponto. Então, por isso que a gente faz mais entrevistas, para ter mais riqueza de detalhes. E outra pergunta sua foi...
A gente não costuma devolver, porque já imagina se, digamos, eu olho a fulano, aí ela vai dizer, não, minha voz ficou feia, eu não gostei disso. A pessoa vai querer mudar muita coisa. Então, é que nem um jornalista, se ele for mostrar a reportagem dele toda para todo mundo antes de publicar, vão querer meter muito bedelho, né? Trocar, não, esconde isso que eu vou... Eu não falei desse jeito, ou eu não queria ter falado isso. Então, geralmente, só mostra realmente quando já está pronto. E paciência, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, desse retorno também. Eu acho que a gente tem sempre um tempo, e eu acho que o tempo impossibilita a gente voltar e mostrar antes da publicação, né? O que eu faço, em geral, é perguntar, tem alguma coisa que você não quer que entre? Aí a pessoa vai dizer, se for uma coisa muito importante, Se for uma coisa muito importante, aí eu começo, que eu acho que é fundamental, eu começo uma negociação. Então, vou tentar ver um melhor caminho possível para aquela coisa. Ou de eu dizer, sem dizer que foi a pessoa, ou o narrador dizer sem dizer que foi a pessoa, ou a pessoa gravar de um outro jeito, enfim. Vamos tentar ir fazendo realmente essas negociações. Quando você falou de armazenamento, não sei se eu compreendi muito bem, mas eu lembrei que eu tenho uma política de armazenamento, né, que funciona com planilhas em geral. Então, divido ali as colunas, quem é a pessoa entrevistada, qual foi o projeto, o que é o áudio, o que é a transcrição. E aí, link para cada coisa, e sempre que precisar, vai estar meio lá, Ctrl F, fulano de tal. Eu vou encontrar tudo de fulano na nuvem. Na nuvem. Sempre na nuvem. Uhum. Entendi. Geralmente, no jornalismo, a gente não tem isso, a gente tem muito em trabalhos acadêmicos, né, passar por um comitê de ética e tudo mais, mas no jornalismo a gente não tem isso, mas dependendo do produto que você está fazendo e da política do veículo ou de quem está patrocinando, às vezes tem alguns critérios, mas isso é muito variável, dependendo da instituição, do veículo que está sendo feito, ou do próprio jornalista também, porque às vezes é caro você ter uma nuvem com muito material. Eu fico imaginando que o material da Rádio Novelo apresenta. A nuvem, eu que já não tenho tanto, já preciso ficar pagando para a gente ter aquela nuvem, né? Então, a gente precisa ter alguns critérios, mas que variam de veículo, de jornalista, mas não tem essa obrigatoriedade que, às vezes, tem num trabalho acadêmico, por exemplo, de alguma universidade. Isso é uma coisa interessante da gente discutir, enquanto Brasil mesmo. Que muita coisa está sendo produzida, muita coisa está sendo elaborada, mas o que a gente faz com isso, onde é que isso é armazenado? Não vamos perder o voo. Para responder a outra pergunta, como é que eu lido com esse cenário sudestino, majoritariamente branco? Eu acho que eu tenho lidado com muita paciência. Assim, eu larguei mão de desejos megalomaníacos. Eu acho que eu sei
o que eu quero com o Catingueira, e eu tenho muita consciência que eu não vou conseguir isso amanhã, e que eu não vou conseguir isso daqui 6 meses, mas que em algum momento isso vai acontecer. Então, passei, depois da primeira temporada, passei muito uma agonia. Ai, quando eu vou lançar a segunda temporada, ai, quando vai, não sei o quê. Ai, e agora, o que eu faço? E aí, depois eu pensei, cara, a segunda temporada vai chegar, entendeu? Eu vou aqui pesquisar. Então, já existem possibilidades para outras 2 temporadas. E as coisas vão se organizando. Às vezes, um financiador vai ser um edital público, às vezes o financiador vai ser uma parceria com uma rádio específica, às vezes, sabe, tipo, é importante você também, eu entendi, né, sendo do Nordeste, e estabelecendo redes que vão possibilitando que a gente dê corpo a essas narrativas. E eu acho que eu não me sinto sozinha muito por causa da audiência, sabe? A comunidade foi se construindo de um jeito quase como formiguinhas, assim, tipo, vai chegando aos poucos, e isso me faz manter a confiança e me faz manter a esperança mesmo, sabe? Infelizmente, a gente vai precisar parar, porque eles têm que correr para o aeroporto. Não sei se a André precisa fazer. Vou fazer só um fechamento aqui, pessoal. Então, bom, primeiro, palmas aqui para o nosso grupo. Queria pedir para vocês não deixarem de acompanhar, então, o @Catingueira, né, no Instagram, @Pavulagem também. Rádio Novelo também. Oi? Aí a Rádio Novelo notória.